Então, hoje é o dia auspicioso do aparecimento de Shri Nrsimhadeva. Hoje chama-se Nrsimha Chaturthi, o quarto dia da lua. Todo ano, nesse mesmo dia, nessa mesma lua, a comemoração de aparecimento do Senhor Nrsimhadeva. Eu vou ler um verso aqui, falado por Prahlada Maharaj, para a gente começar a história do aparecimento do Senhor Nrsimhadeva e como o Prahlada Maharaj atua nesse passatempo. Vou ler do Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulo 6, Prahlada instrui seus colegas, os seus amiguinhos demoníacos. É o primeiro verso. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então o verso diz: Shri Prahlada Uvacha Kalmaram Acharet Pragyo Dharmam Bhagavatam Iha Durlabam Manusham Jama Tadapya Dhruvam Artadam. Prahlada Maharaj disse: aquele que é bastante inteligente deve, desde o começo de sua vida, saber usar o corpo humano e então, desde tenra idade da infância, praticar as atividades do serviço devocional, abandonando todas as outras ocupações. O corpo humano é muito raro de ser obtido e, embora temporário como os outros corpos, é muito valioso porque na vida humana pode-se executar serviço devocional. Mesmo com um pouco de serviço devocional sincero, a pessoa pode alcançar a perfeição completa. Então são palavras de Prahlada Maharaj, que é um personagem importantíssimo nessa história de Nrsimhadeva. Bem, a história de Nrsimhadeva começa muito antes, quando aqueles 4 filhinhos do Senhor Brahma, os 4 Kumaras, os 4 Kumaras eram grandes sábios, né? Mas eles fizeram uma decisão na sua vida, né? Eles não iriam passar da fase de bebês, né? Vamos dizer, de menino, de 3, 4 anos, assim. Eles falaram assim: não vamos passar dessa fase aí, porque se a gente se tornar pessoas adultas, a gente vai ser influenciados por Maya, a ilusão material. E eram os grandes sábios, né? Os 4 meninos, né? E eram filhos do Senhor Brahma, né? O criador de tudo que existe aqui nesse mundo, né? Então eles resolveram ir sair do universo material, fazer uma viagemzinha, um turnê turístico, e lá no planeta Vaikunthas, né? Eles queriam conhecer, né? Então eles foram lá, entraram no planeta Vaikuntha, né? Que é fora, é transcendental, é fora do universo material, já no plano espiritual, né? E a descrição é muito interessante, que eles entraram no planeta e passaram por várias barreiras, assim, né? Eles viram a natureza, eles estavam lá, assim, e na última barreira, onde que vivia o Vaikuntha Nata, o senhor de Vaikuntha, Narayana, o senhor Narayana, os porteiros impediram dele entrar. Vocês não têm um corpo apropriado aqui
para viver aqui em Vaikunta, né? E não é que os 4 meninos ficaram indignados, né? Ficaram indignados e irados, né? Porque foram barrados ali, né? Aí eles amaldiçoaram os 2 porteiros, Jaya e Vijaya. Olha, vocês vão ter que nascer como demônios, vão nascer como demônios no mundo material. Olha só. É melhor ele ficar com a mãe ali, né? Então, aí nisso apareceu o Sr. Narayana e teve e viu que eram pessoas santas e puras, né? Mas então Narayana falou assim, eu poderia assim neutralizar essa maldição, mas não vou neutralizar não. Vocês 2 vão aparecer 3 vezes no mundo material como demônios. Mas vocês vão participar dos passatempos do Senhor Supremo. Então essa foi uma grande bendição, né? Então na primeira aparição que eles tiveram nesse mundo material, eles vieram com os 2 irmãos, Hiranyaksha e Hiranyakashipu. 2 irmãos, demônios, né? Então, o Hiranyaksha, o Hiranyaksha era o mais novo, Hiranyakashipu era o mais velho. Hiranyaksha ele já chegou e já começou aprontando, né? Ele arrojou o planeta Terra lá nas profundezas do Oceano de Garbhodaka, que é o oceano que está na parte inferior do universo. E aí foi o problema, né? Que os semideuses reclamaram e tudo. Então o Senhor Vishnu, ele pessoalmente veio, mas ele veio numa forma muito especial, muito particular. Ele veio numa forma de um javali, um javali gigantesco, assim, né? E ele mergulhou no oceano e resgatou, veio trazendo aqui nas presas dela, trouxe o planeta Terra para seu lugar original. E o Hiranyaksha ficou irado com isso, né? Então começou uma luta entre o Senhor Vishnu como Varahadeva, né? Um avatara, a luta com o Hiranyaksha, né? Uma luta feroz, né? Porque é interessante, né, que o Senhor Supremo, ele também quer participar dos passatempos de luta, né? E tem que ter um competidor assim à altura, né? Então faz esses arranjos assim, para ter um demonião assim, para ter uma boa luta, né? E ali, lá pelas tantas ali da luta, os Varahadeva matou Hiranyaksha. Seu irmão ficou inconsolável, né? Hiranyakashipu, né? Falou, eu quero vingança, eu vou me vingar do Senhor Vishnu, né? Eu vou me vingar do Senhor Vishnu e assim, ele fez os planos para isso, né? Ele falou, eu vou adquirir poder, eu tenho que adquirir mais poder, né? E para adquirir poder, eu vou fazer austeridade, grandes austeridades. E assim começou a fazer uma austeridade, assim, de uma posição dificílima de yoga, assim, só na ponta dos pés, assim, ficou ali a ponto que ele parou de comer, de beber, de respirar. Inclusive, ele ficou tanto tempo nessa posição que seu corpo físico foi comido pelas formigas, pelos insetos, ele ficou só no esqueleto, mas ele mantinha a força vital no esqueleto, né?
E assim, na sua austeridade foi tão forte que ele começou a emitir assim um calor assim impressionante que dominou todas as camadas superiores do universo, que os semideuses estavam incomodados com aquilo. O que essa pessoa está se propondo, né? Um demônio e tudo, né? Ficaram todo mundo assim exaltados e tudo, e se aproximaram do Senhor Brahma. E o Senhor Brahma, que é um semideus superior, né? Então o Senhor Brahma falou assim: eu vou resolver essa questão. No tempo certo isso vai ser resolvido, né? E o Senhor Brahma veio aonde estava o Hiranyakashipu fazendo a sua austeridade ali, e ele assim glorificou, né? Falei, poxa, isso é uma coisa muito impressionante, né? Inclusive ele pegou assim umas gotas do seu camandalo que leva água aqui assim, e jogou ali no esqueleto do Hiranyakashipu, e ele se apareceu num corpo assim fortíssimo e todo saudável e tudo mais, né? E o Senhor Brahma falou assim: olha, pela austeridade que você fez, você merece uma bênção, né? Merece bênção, né? Porque ninguém vai fazer austeridades à toa, né? Então o Hiranyakashipu, ele já estava tudo já na cabeça dele, né? Falou, eu quero ser imortal. Mas aí o Senhor Brahma falou assim: poxa, mas nem eu sou imortal, né? Quer dizer, eu não posso te dar essa bênção, né? Mas ele tinha todo um repertório ali. Até anotei aqui para a gente fazer tudo de acordo, ver exatamente o que ele pediu de bênção, né? Que está aqui descrito aqui no Srimad Bhagavatam, né? A primeira bênção que ele pediu: eu não quero morrer dentro nem fora de nenhuma residência. Aí o Senhor Brahma falou: tudo bem, dou essa bênção. Nem durante o dia, nem durante a noite. Tá, tudo bem, te dou essa bênção. Nem no chão, nem no céu. Que eu não seja morto por nenhuma entidade viva criada por ti. Nem por nenhum tipo de arma. Nem por nenhum ser humano, nem animal. Ou não seja morto por nenhuma entidade vivente ou não vivente. Nem por nenhum semideus ou demônio. Também quero uma bênção que eu não tenho nenhum rival. E também quero uma bênção que eu tenha o controle exclusivo sobre todas as entidades vivas e deidades dirigentes do universo. Ele não queria pouca coisa, não. E depois, por fim, a última bênção que ele pediu: eu quero a bênção de ter todos os tipos de poderes místicos. Quer dizer, estava praticamente imortal, né? Fechou de tudo que é lado, né? E o Senhor Brahma deu todas essas bênçãos para Hiranyakashipu. Esse nome Hiranyakashipu quer dizer ouro, Hiranya e Kashipu, cama macia. Assim, quer dizer, um desfrutador, né?
E ele começou e dominou todo o universo. E assim dominou os semideuses, porque os semideuses são os governantes do universo, né? Mas ele era um demônio, né? Ele foi nos planetas celestiais e assim ele derrotou Indra e ele entrou no palácio de Indra, tomou posse do palácio e tudo e ficou ali assim. Agora, o que ele tinha em mente é assim, eu tenho que me vingar do Senhor Vishnu. Isso que tinha na mente dele, né? Então como eu posso vingar do Senhor Vishnu? O que eu posso fazer é tentar destruir a cultura védica. Porque o Senhor Vishnu é totalmente ligado à cultura védica. A cultura védica é a proteção das vacas, dos brahmanas, das escrituras. Então ele começou um plano para destruir tudo isso. E ele tinha todo o poder na mão, né? Então com isso ele ia afetar o Senhor Vishnu, né? O Senhor Vishnu ia perder toda a sua força, seu poder, né? Esse era o plano dele. Agora, aconteceu, ele tinha 4 filhos. Agora tinha um filho que ele era o queridinho dele. Um menino de 5 anos. E chamava Pralada. Agora Pralada era um santo. Olha só. Isso é explicado, isso daí, nessa altura da história aqui não explica por que Pralada Maharaj é santo, né? Mas eu vou explicar aqui. Isso é explicado mais adiante, né? Aconteceu que quando ele foi fazer austeridades, a sua esposa, chamava Caiado, sua esposa estava grávida do menino. Então ele saiu de cena para fazer essas austeridades, né? E os semideuses aproveitaram isso, né? Iam aprisionar essa senhora, né? Ela está no ventre, tem um demônio aí, vai ser a geração seguinte aí, sabe? De repente aparece um demônio pior que o pai e tudo, né? Mas Narada Muni, ele pôde perceber que aquele embrião que estava se manifestando ali tinha uma natureza pura. E falou para os semideuses, não, deixa comigo. E levou essa senhora, que estava grávida, para ficar no ashram dele, Narada Muni, né? E ali ele pregava para essa senhora, e o embrião todo absorveu todo esse conhecimento de Narada Muni. Então, quando ele nasceu, ele já era uma alma autorrealizada. Olha só, filho de um demônio, né? Então, assim, o Hiranyakashipu tinha toda a esperança que seu filhinho, né, desse continuidade a seu governo, né? Numa hora ele teria que sair de cena e passar o governo para um descendente seu, né? Então, ele se colocou o menino sob a tutela de 2 mestres, Chanda e Amarca, que esses 2 mestres, esses 2 professores, eram filhos do mestre dos demônios, Shukracharya. Olha só. Então eram assim pessoas muito influentes, muito importantes, né?
escolheu a dedo assim pessoas para instruir seu filho, né? Para ser o sucessor ali das suas atividades demoníacas, né? Então, o menino Prahlada ficou sob a instrução desses dois professores, né? Passado um tempo, o Hiranyakashipu estava lá na sala do templo, entrou um menininho ali, o seu filhinho, ele cheio de afeição. Vem cá, meu filhinho, senta aqui no meu colo e coisa e tudo. E cheirando a cabecinha do menino, assim, abraçando e tudo, né? Então ele falou assim, e você, como é que está lá com seus professores lá no Gurukula? O que você tem aprendido com seus professores, né? Aí o menino começa a pregar para o pai. Eu até marquei aqui para dizer exatamente as palavras do menino, né? Pregando para o pai. Shri Prahlada Uvacha Nasadu Mane Suryavarya Dehinam Sadasa Mudvigna Diyam Asadgrahat Hitvatva Patam Grihamanda Kupam Vanam Gatoya Dharin Ashrayeta. Então, Prahlada Maharaj falou para o seu pai: ó melhor dos asuras, rei dos demônios, conforme aprendi com meu mestre espiritual, todo aquele que aceita um corpo e uma vida familiar temporários certamente torna-se vítima da ansiedade, porque cai num poço escuro, onde não há água, mas apenas sofrimento. Deve-se abandonar essa posição e ir para uma floresta, Vana, mas claramente deve-se ir para Vrindavana, onde só prevalece a consciência de Krishna. Então deve se refugiar na Suprema Personalidade de Deus. Quando ele falou isso, o pai arregalou o olho assim, que é isso? Que conversa é essa? Onde você aprendeu isso aqui? Ei, chame os professores aqui. Aí falou, o que vocês estão ensinando para o meu filho? Olha só o que está falando aqui, que eu tenho que renunciar a tudo, tenho que me render a Krishna e coisa. O que é isso, sabe? Esse menino está contaminado aqui com conhecimento Vaishnava. E vocês estão ensinando o quê? Os professores ficaram assim, atônitos, né? Porque eles estavam ensinando ali as doutrinas demoníacas, né? Política, diplomacia, como dominar os outros, como controlar os outros e tudo, eram os tópicos, né? Ele falou, não sei, não sabemos de nada, nós estamos falando. Hiranyakashipu falou, olha, vou dar uma chance para vocês, mas olha, tem que tomar conta desse menino, que esse menino está contaminado e tudo, né? Isso foi a primeira vez. Então, houve a segunda vez. Né? Houve a segunda vez. Também passou um tempo e tudo, o menino apareceu assim junto do pai, e o pai assim cheio de carinho, cheio de afeição e tudo. Vem cá, meu filho e tudo. Aí, o que você tem aprendido na escola e tudo? Aí vem a segunda pregação de Prahlada Maharaj, né? Vou ler os versos. Versos muito famosos, né? São versos famosos, né? Então, Prahlada Maharaj disse assim, esse verso: Shravanam Kirtana Vishnu Smaranam Padasevana Arshana Vandanam Dasyan Sakya Atmanivedanam Iti Pumsarpita Vishnu
Bhaktichen Navalakshana Kriyeta Bhagavatyada Tamanyeditam Uttamam. São os 9 processos de serviço devocional. Ele falou assim, olha, ouvir, cantar a respeito dos santos nomes, da forma, das qualidades, da parafernália e dos passatempos do Senhor Vishnu, que são todos transcendentais, lembrar-se dele, servir aos pés de lótus do Senhor, oferecer ao Senhor respeitosas adorações com 16 classes de artigos, oferecer orações ao Senhor, tornar-se seu servo, considerar o Senhor o melhor amigo de todos e entregar-lhe tudo, em outras palavras, servi-lo com corpo, mente e palavras. Esses 9 processos são aceitos como serviço devocional puro. Alguém que dedicou sua vida a servir a Krishna através desses 9 métodos deve ser considerada a pessoa mais erudita, pois adquiriu o conhecimento completo. O menino falou, pai, após ouvir a boca de seu filho para lá dessas palavras referentes ao serviço devocional, Hiranyakashipu ficou extremamente irado, com seus lábios tremendos, falou a seguinte a Chanda, o filho do seu guru Shukracharya. Ó desqualificado e infame filho de Brahmana, desobedeceste minha ordem e te refugiaste no grupo de meus inimigos. Ensinaste a esse pobre menino o serviço devocional, como ousaste praticar tanta tolice? E começou a falar, né? Aí o Chanda falou o seguinte, olha, tudo o que teu filho Prahlada disse não foi ensinado por mim ou alguma outra pessoa. Seu serviço devocional espontâneo desenvolveu-se naturalmente nele. Portanto, por favor, não fiques irado, nem nos acuse desnecessariamente. Ao receber essa resposta do professor, Hiranyakashipu voltou-se a dirigir-se ao seu filho Prahlada. Disse, seu patife, tu, que em nossa família é o mais caído, se não foram teus professores que te deram essa educação, onde então aprendeste isto? Aí Prahlada Maharaj falou, aí começa a pregar também ao seu pai. Um verso muito famoso. Matirna Krishne Parato Svatova Mito Bipadjeta Griha Vratanam Adanta Gobir Vishatam Tamishram Puna Punascharvita Charvananam. Ele disse, devido aos seus sentidos descontrolados, as pessoas demasiadamente apegadas à vida materialista progridem rumo às condições infernais e repetidamente mastigam aquilo que já foi mastigado. Mesmo que instruída por outros, ou mesmo que valham de seus próprios esforços, ou inclusive mediante uma combinação de ambos os processos, elas jamais se sentem inclinadas por Krishna. Assim pregando para o seu pai. E outro verso também famoso, Nate vidur svatagatin hi Vishnur Durashaya ye bahirarta manina Andayatanda irupaniya manaiste pishatantriam murudham nibadham. As pessoas que estão fortemente absortas na consciência de desfrutar a vida material e que, portanto, aceitaram como seu líder um guru ou outro homem cego ou apegado aos objetos sensoriais externos, não podem entender que a meta da vida é regressar ao lar, regressar ao Supremo e ocupar-se a serviço do Senhor Vishnu. Assim como os homens cegos, guiados por outros cegos, saem do caminho correto e caem num buraco, os homens materialistas apegados, liderados por outros homens materialmente apegados, são atados pelas cordas do trabalho fruitivas, que são feitos de fios muito fortes e continuam vezes e mais vezes na vida materialista, sofrendo as 3 classes de miséria. E não parou por aí não, vou em frente, né?
Depois que Prahlada Maharaj falou essas palavras e calou-se, Hiranyakashipu, cego de ira, arremessou de seu colo, assim ao chão, assim. O menino estava no colo dele, ele fez, jogou o menino no chão. Indignado e irado, seus olhos vermelhos, parecendo cobre derretido, Hiranyakashipu disse a seu servo, ó demônios, leva esse menino para bem longe de mim, ele merece morrer, matai-o o mais rápido possível. Olha só, olha o pai, hein? Que pai, hein? Foi esse menino Prahlada quem matou o meu irmão, abandonando a sua família. Ele, como um servo humilde, passou a prestar serviço devocional ao inimigo, o Senhor Vishnu. Embora Prahlada tenha apenas 5 anos de idade, mesmo nessa tenra idade ele deixou de relacionar-se afetuosamente com seu pai e sua mãe. Ele está falando assim, portanto não é bom confiar nele, na verdade nem sequer deve-se confiar que ele mostrar-se-á leal a Vishnu. Está falando assim do seu filho, né? Aí começa a falar besteiras, um atrás do outro. Então olha aqui, ele chamou os guardas, né? Os servos de Hiranyakashipu, e começaram então a golpear com seu... Mandou matar o menino, né? Então os guardas começaram então a golpear com seus tridentes as delicadas partes do corpo de Prahlada Maharaj. Todos os demônios tinham rostos assustadores, dentes pontiagudos, barbas e cabelos avermelhados, e pareciam extremamente ameaçadores. Fazendo um som estrondoso, gritando, retalhai-o, trespassai-o, eles começaram a atacar Prahlada Maharaj, que sentado em silêncio, meditava na Suprema Personalidade de Deus. Muito embora alguém que não tenha um cabedal de atividade... Mas aconteceu que, portanto, as armas dos demônios não exerciam sobre Prahlada Maharaj nenhum efeito tangível, porque ele era um devoto que não se deixava perturbar pelas condições materiais e que vivia ocupado a meditar na Suprema Personalidade de Deus. Então, como fracassaram todas as tentativas dos demônios que tinham sido designados para matar Prahlada Maharaj, Hiranyakashipu, o rei dos demônios, ficando muito temeroso, passou a cogitar outros meios para matá-los. Olha só. Hiranyakashipu não conseguiu matar seu filho, atirando-o sob as patas de grandes elefantes, jogando-o entre enormes e pavorosas serpentes, empregando feitiços destrutivos, arremessando-o do topo de uma colina, evocando magias e encantamentos, administrando veneno, deixando-o passar fome, expondo-o ao frio, vento, fogo e água intensos, ou lançando pesadas pedras para esmagá-lo. Não conseguiu matar o menino. O menino simplesmente meditava em Krishna, assim, impassível. Ao verificar que não havia nenhum jeito dele ferir Prahlada, o qual era inteiramente desprovido de pecados, Hiranyakashipu ficou cheio de ansiedade, querendo descobrir o que poderia fazer em seguida. Ele ficou intrigado, né? Porque como é que seu filho não morria, né? Posso ver que a força desse menino é ilimitada.
pois ele não temeu nenhuma de minhas punições. Ele parece imortal. Portanto, devido à minha inimizade a ele, acabarei morrendo. Eu acabarei morrendo. Ou talvez isso não aconteça. Imbuído nesse pensamento, Hiranyakashipu, melancólico e desprovido de brilho corpóreo, permanecia calado e cabisbaixo. Então, os dois professores, Chanda e Amarka, os dois filhos de Shukracharya, falaram-lhe em particular. Falaram assim, quanto a Prahlada, ele não passa de uma criança e não pode ser a causa de sua ansiedade. Afinal, tu, sem a ajuda de ninguém, conquistasse os 3 mundos, não vai ser o menino que vai vai te prejudicar. Então, dá mais uma chance para esse menino. Nós vamos tomar cuidado deles, né? Então, os dois professores ficaram assim. Depois disso, Shanta e Amarka, sistemática e incessantemente, ensinaram para lá do Maharaj, que era muito submisso e humilde, acerca de todas essas matérias e ciências dos demônios, né? Agora, aconteceu que aí o Prahlada Maharaj teve essa outra chance, né? Aí o que ele começou a fazer? Ele começou a instruir os meninos, coleguinhas dele da escola, né? Todos filhos de demônios, né? E começou a instruí-los, né? Aí tem um capítulo inteiro que diz para lá do Maharaj, instrui seus coleguinhas demoníacos. Então foi o primeiro verso, aquele verso que eu li, que diz que desde o começo da vida a pessoa tem que ser instruída no serviço devocional, porque a vida humana a vida humana é muito rara de se obter, né? Aqui no planeta todo só tem como 8 bilhões de seres humanos. Agora 8 bilhões de entidades vivas, de mosquitos, tem aqui na Graúna, sei lá. Então, é coisa rara, né? Você anda em certos lugares do planeta, é completamente desabitado, né? Ainda daria muito mais gente, né? Estão concentradas em certos lugares, né? Mas aí ele fazia kirtan com os meninos e ensinava, assim, ele era o professor. Quando terminava as aulas dos professores lá, ele se reunia com os meninos e fazia kirtan e ensinava a consciência de Krishna para os meninos, né? Aí depois tem um capítulo seguinte aqui, o que Prahlada aprendeu no ventre de sua mãe, que já falamos sobre isso, né? Porque aí os meninos ficaram curiosos, como é que você sabe dessas coisas todas, né? Então ele explicou como ele tinha obtido esse conhecimento espiritual. Aí depois tem todos os filhos dos demônios apreciaram as instruções transcendentais de Prahlada Maharaj e levaram-nas muito a sério. E eles rejeitaram as instruções materialistas dadas por seus professores Chanda e Amarka. E a coisa ficou feia, né? Ao observarem que todos os estudantes estavam se tornando avançados na consciência de Krishna devido à associação com Prahlada Maharaj, os dois professores, Chanda e Amarka, ficaram com medo e aproximaram-se de Hiranyakashipu e descreveram a verdadeira situação. Hiranyakashipu ficou extremamente irado, tanto que seu corpo tremia. Foi então que ele decidiu matar o seu filho Prahlada
por ele mesmo, né? Hiranyakashipu era muito cruel, sentiu-se insultado, começou a sibilar como uma serpente pisada por alguém. Seu filho Prahlada era pacífico, meio e cortês. Levando em conta a idade e o comportamento de Prahlada, ele não deveria ser castigado, porém, ele censurou mas ele ameaçou o Prahlada Maharaj, ele falou assim, olha, sendo o mais baixo da humanidade, violaste meu poder de governar-te, portanto és um tolo obstinado, hoje te enviarei à residência de Yamaraja. E assim Hiranyakashipu puxou da sua espada para ele mesmo matar o seu filho, Prahlada Maharaj de 5 anos. Né? Aí o Hiranyakashipu, antes disso, perguntou assim, de onde que vem essa tua força? Como é que teu poder, de onde que vem? E Prahlada Maharaj então disse assim, olha, a fonte de minha força, sobre a qual estás indagando, também é a fonte da tua. Na verdade, a fonte que origina todas as espécies de força é única. Ele não é apenas tua e minha força, mas a única força de todos. Sem ele, ninguém pode obter força alguma. Móveis inertes, superiores ou inferiores, todos, incluindo o Senhor Brahma, são controlados pela força da Suprema Personalidade de Deus. Respondeu assim a seu pai. E aí começa a pregar para o seu pai. Aí o Hiranyakashipu ficou cada vez mais irado, né? E disse, portanto, posso facilmente entender que desejas morrer em minhas mãos, pois só se metem a falar essa espécie de conversa tola aqueles que estão prestes a morrer. Então ele diz assim, sempre descrevestes um ser superior, supremo, diferente de mim, um ser supremo que está acima de tudo, e que é o controlador de todos, e que é onipenetrante. Mas onde está ele? Se ele está em toda parte, por que então ele não está presente diante de mim nesse pilar? Porque na sala do trono tinha uma coluna, assim, um pilar, né, grande, né? Então, porque te falas tanta tolice, agora mesmo separarei o teu corpo e tua cabeça. Então vamos ver se esse teu adorável Senhor virá proteger-te. Faço questão de ver isso. Então Prahlada Maharaj, o Hiranyakashipu pegou a sua espada, né? Ele era super poderoso e assim num golpe ele destruiu o pilar. Né? Então de dentro de pilar veio assim um ruído assim ensurdecedor, né? Nrsimhadeva saiu dali, né? Surgiu Nrsimhadeva ali. Então ele falou, seu protetor está aí, então quero ver se ele vai te proteger. Quer dizer, ele não matou o seu filho, né? Aí apareceu Nrsimhadeva, né? O Senhor Vishnu nessa forma assim, com o corpo humano com a cara de um leão. Né? E apareceu assim, rugindo, né? Um rugido assim ensurdecedor, né? Ele destruiu ali o pilar, né? Toda poeira e coisa, surgiu aquela personalidade. E Hiranyakashipu, ele não tinha medo, não. Falou, quem és? Quem tu és? Eu vou te destruir agora, né? Porque ele estava imbuído daquela ideia de que ele era imortal, né? Ele tinha conseguido todas aquelas bênçãos, né?
Então ele falou assim, não quero nem saber quem é, eu vou te matar agora. E partiu para dentro, né? Partiu para cima, né? Aí Hiranyakashipu, assim, e Nrsimhadeva queria ter uma boa briga, né? Não queria ter uma briga com qualquer um, não. Tinha que ser com o mais poderoso, né? Então a briga começou, né? E Hiranyakashipu tinha poderes místicos, né? Então ele aparecia aqui, desaparecia, aparecia ali. Não era fácil não, né? A briga era forte, né? Sabe? Mas Nrsimhadeva, né? Mas lá pelas tantas da briga ali, Nrsimhadeva segurou ele, né? Devia ser também algumas técnicas de judô, né? Que ele segurou, né? Segurou o Hiranyakashipu e trouxe ele aqui, colocou ele aqui no colo. Colocou aqui no colo. E assim com as suas unhas afiadas, tinha umas unhas afiadíssimas, né? Ele enterrou as unhas aqui no ventre de Hiranyakashipu e abriu aqui assim. No que abriu aqui assim, ele pegou o intestino, pegou o intestino aqui do Hiranyakashipu e ele ainda não tinha morrido, ele estava ali vendo tudo aquilo, né? Pegou o intestino de Hiranyakashipu, botou aqui como uma guirlanda. Imagina a fúria, né? A ira assim transcendental de Nrsimhadeva, né? Sabe? Ali, e assim, coisa aí. Aí o outro não resistiu, né? Mas a questão é o seguinte, e aquelas bênçãos que ele recebeu, como é que fica? Nenhuma bênção que ele recebeu foi transgredida. Nenhuma. Vamos ver a relação. Aqui, ó. Não morrerei dentro ou fora de nenhuma residência. Estava na soleira da porta. Não estava nem dentro nem fora. Estava na soleira. Não durante o dia nem durante a noite. Estava na hora do crepúsculo. Hora do crepúsculo e assim 5 minutinhos, assim que não é dia nem noite, né? Está entrando ali. Está aparecendo as estrelas e tudo, mas ainda tem alguma luminosidade do dia. Então não foi no dia nem de noite. Não foi no chão nem no céu, foi no colo de Nrsimhadeva. Não foi morto por nenhuma entidade viva, foi uma entidade divina. Nem por nenhum tipo de arma, foi na mão ali, na unha. Não foi por nenhum ser humano nem animal. Não foi nenhum semideus nem demônio, foi a suprema personalidade de Deus. E assim, ele não descumpriu nenhuma das bênçãos que Brahma tinha dado para ele, né? E assim matou o Hiranyakashipu, né? Aí depois que ele matou Hiranyakashipu, assim a ira, né? Ele não conseguiu parar a ira, não, né? Estava ali, porque ele foi e sentou no trono do Hiranyakashipu, né? E assim, aí veio o exército de Hiranyakashipu para atacar Nrsimhadeva, né? E ele assim, os soldados chegavam, ele ali assim, matando todo mundo aqui assim, rugindo e tudo ali, matando ali assim, aquela cena, né? Até e depois de matar todos eles ali, e ele ainda não conseguia parar a sua ira, né? Aí os semideuses estavam todos ali presentes, né? Estava o senhor Brahma, o senhor Shiva, estava Lakshmi Devi, tudo, coisa e tal, e fala, pô,
como é que a gente vai apaziguar essa personagem aí, sabe? Como é que vai parar essa ira assim? Aí o Sr. Shiva fala pro Sr. Brahma assim, vai lá, fala com ele lá, né? Aí o Brahma falou, eu não, vai você. Não, talvez Lakshmi Devi, né? Lakshmi Devi, a consorte dele, vai lá, fala para acalmar, vai lá acalmar, né? Ela falou, tô fora. Aí, sabe, aí quem foi acalmar lá foi o menino Pralada, né? Chegou ali junto de Nrsimhadeva, ali assim, com toda a ira, né? Quando Nrsimhadeva viu Pralada Maharaj ali, assim, ele botou a mão na cabecinha dele aqui assim e acalmou totalmente. Aí Pralada Maharaj, que recebeu essa misericórdia ali, ele ficou imbuído de conhecimento espiritual, né? Aí ele fez muitas orações para Nrsimhadeva, muitas orações, que estão todas aqui. Muitas orações para Nrsimhadeva. Que são assim as orações assim. Até o capítulo todo diz que Pralada Maharaj apazigua o Senhor Nrsimhadeva com orações. Não são essas orações famosas, né, orações famosas, né? Tem versos são versos muito grandes, né? Não cabe agora a gente... Mas são as orações, muitas orações de Pralada Maharaj para Nrsimhadeva, né? E Nrsimhadeva é assim o protetor dos devotos, né? Nrsimhadeva é o protetor dos devotos, né? Então, nós cantamos todo dia para Nrsimhadeva, né? Toda vez que tem um arte que a gente canta as orações para Nrsimhadeva, né? Isso foi estabelecido por Srila Prabhupada, né? Quando o Prabhupada ele se estabeleceu lá em Mayapur, perto do local do aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu, então lá tem muitos muçulmanos por lá que estavam implicando com os devotos e um grupo deles tentaram invadir o projeto para fazer maldade, sabe? Então Srila Prabhupada falou, olha, a partir de hoje nós vamos cantar as orações de Nrsimhadeva para a proteção dos devotos. Isso ficou estabelecido, né? Em todos os templos se canta para Nrsimhadeva, né? E alguns templos têm adoração direta de Nrsimhadeva, como a famosa deidade de Nrsimhadeva em Mayapur, né? Vocês precisam ver. A deidade maravilhosa, assim. É assim, Ugra Nrsimha. É o Senhor Nrsimhadeva no auge de sua ira. Então, assim. E aqui a gente tem uma murti pequena do Nrsimhadeva, né? E para lá do Maharaj é pequenininho, ali está do lado de Nrsimhadeva, né? Então, assim, também nós fazemos essa reverência a Nrsimhadeva, mas isso é um passatempo muito importante do Srimad Bhagavatam. E hoje, assim, é o dia do aparecimento. Tem muitos templos de Nrsimhadeva na Índia, né?
Tem templos famosos de Nrsimhadeva na Índia, principalmente no sul da Índia, né? Templos grandes com a deidade principal é Nrsimhadeva, né? Tem uma deidade, tem um templo na Índia, chama Jayada Nrsimha. Diz que esse Nrsimha é tão irado, é tão irado, que ele fica coberto de polpa de sândalo, todo coberto de polpa de sândalo, durante o ano inteiro. Só nesse dia que tiram essa polpa de sândalo, porque a polpa de sândalo ela é refrescante. Então a deidade fica coberta, eu já visitei esse templo, você não vê a deidade, vê um bloco assim de polpa de sândalo, né? E nesse dia tiram tudo ali, ele aparece e depois tem que ralar, né? Ralar a madeira, né? Faz uma pasta, né? Deve ser uma ralação imensa, né? Sim, né? Para cobrir toda a deidade assim, aí ela é dourada assim, né? São os passatempos, né? Então tem um lugar chamado Ahobilam. Ahobilam é o lugar onde que apareceu ali, Nrsimhadeva apareceu, sabe? E tem várias assim deidades de Nrsimhadeva, assim. É uma colina, assim, tem umas cavernas, né? As cavernas têm assim umas murtis de Nrsimhadeva, assim muito interessante, né? E tem um templo grande assim com Nrsimhadeva. Então assim, hoje é esse dia auspicioso que nós estamos aqui em Gaura Vrindavana comemorando. Tudo bem? Então agora nós vamos abrir o altar e receber o Nrsimhadeva no altar e vamos cantar para glorificar o Senhor Supremo. Já é.